Muito bom dia para você que acompanha o Canal Rural na manhã deste sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Esta semana recebendo Bruno de Jesus Andrade, que é diretor técnico operacional do IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne, que faz um trabalho de divulgação, de promoção da carne bovina aqui de Mato Grosso e com muitas iniciativas interessantes, que chegam a chamar muito a atenção e são bastante promissoras. Sobre isso a gente vai conversar ao longo desse programa. Primeiramente, Bruno, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite. Tudo bem? Obrigado, Patrone. Bom dia. Bruno, você está representando aqui o IMAC e no fim do ano passado, fim de 2022, vocês lançaram um concurso, o MT Stake, que era justamente uma tentativa muito bacana, que chamou muita atenção, está ainda em curso, de encontrar uma maneira diferente de promover a carne bovina mato-grossense. Queria que você explicasse inicialmente qual foi essa ideia, para que a gente caminhe para como ela está agora. Pois é, um dos objetivos do IMAC é fazer a promoção da carne bovina que é produzida aqui no estado de Mato Grosso, no mercado nacional e internacional. E surgiu a possibilidade da gente trabalhar, tentar inventar um corte, que pudesse ser característico do estado de Mato Grosso, para que nos auxiliasse nesse processo de comunicação, nacional e internacional. E aí o Caio, que é o presidente do IMAC, ele teve essa ideia da gente fazer um concurso, para tentar eleger um corte bovino que pudesse caracterizar o estado de Mato Grosso e embutir nesse corte todos os valores que a gente tem na nossa produção pecuária. A sanidade, a qualidade da nossa carne bovina, a rastreabilidade e a sustentabilidade. Então, em outubro, nós publicamos o edital do concurso MT Stake, para aqueles que são residentes e domiciliados aqui no estado de Mato Grosso, para que pudessem mandar suas sugestões de cortes bovinos, inovadores, versáteis, cortes que fossem viáveis economicamente à indústria frigorífica, porque a ideia do MT Stake é que a gente tenha um corte bovino que possa ser produzido e replicado pela indústria frigorífica. Então, nós abrimos esse concurso em outubro do ano passado. Tivemos aí a participação de churrasqueiros, a participação de açougueiros, que propuseram aí inúmeros cortes diferentes, alguns bem inovadores, E nessa primeira etapa, nós selecionamos 5 grandes finalistas, que por conta da pontuação que eles obtiveram no concurso, agora seguem para a segunda etapa, que é uma etapa onde a gente vai realizar um reality show, e esses 5 finalistas deverão preparar esses cortes para uma outra banca de jurados, E com isso a gente vai ter aí um corte vencedor, inovador, versátil, economicamente viável, para a gente poder utilizar como uma estratégia para a nossa comunicação sobre a cadeia produtiva da carne. Muito legal. Agora, me fala um pouquinho, você falou que já encontraram ali, selecionaram os 5 finalistas que vão para essa próxima fase, mas você disse que chamou muito a atenção e eu como representando aqui um veículo de comunicação, estive também no lançamento e vi que chamou muita atenção da imprensa e consequentemente das pessoas que consomem as notícias, que consomem os meios de comunicação. Então realmente foi uma estratégia bastante assertiva até aqui, a meu ver. Houve uma adesão muito grande, Você disse que receberam várias inscrições, muita gente participou. E como foi feita essa etapa de seleção, que vocês levaram em consideração para chegar até os finalistas? Uhum. Bom, por ser um concurso muito específico, e aí era necessário na primeira etapa que cada um dos participantes mandassem para a gente vídeos mostrando como que ele obteve um determinado corte, a nossa participação, ficou muito restrita aos profissionais. Então, nós tivemos 33 participantes, entre açougueiros e churrasqueiros profissionais, que mandaram vídeos para a gente de até 5 minutos, mostrando da onde eles obtiveram, de que parte da carcaça do animal eles obtiveram os cortes que foram propostos. E aí, dentro do que foi estabelecido no edital, a gente fez uma avaliação segundo alguns critérios. A inovação desse corte, a versatilidade de preparo desse corte, a viabilidade econômica na obtenção desse corte, porque a ideia é que a indústria consiga produzir esse corte de maneira corrente. Nós também avaliamos a segurança na obtenção desse corte, Então, isso é importante na indústria frigorífica, quando a gente pensa na sala de desossa. Então, todos esses critérios foram considerados
e cada um desses critérios você tinha aí uma pontuação, né? E os 5 jurados que fizeram a análise dos vídeos que chegaram para a gente foram 5 jurados que vieram indicados pela indústria frigorífica, né? Então, foi uma análise muito mais técnica sobre cada um dos vídeos que a gente recebeu, e com base nisso a gente teve aí um ranqueamento, né, dos 33 participantes, e tiramos 5, né, finalistas que agora vão para uma segunda etapa, onde o julgamento ele vai ser mais sensorial, né? O corte vai ser preparado, nós vamos avaliar proporção de músculo e gordura, questão do sabor, maciez, né, harmonização desse corte, para que a gente consiga eleger aí o grande vencedor. Agora tem um ponto importante que você destacou, né, que ele tem que ser um corte comercialmente viável para a indústria, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, que é importante entender de fato que a definição desse corte que já foi proposto, né, de fato, ela tem que respeitar essa viabilidade, né, porque a indústria tem todo um procedimento interno ali e não dá para preparar uma carcaça para fazer especificamente apenas um corte, né? Mais ou menos essa é a linha. Isso, exatamente. Então, assim, a indústria hoje ela já trabalha com um rol, né, de cortes, né, que são comercializados, cortes tradicionais que a gente conhece, contrafilé, picanha, alcatra, patinho, coxão mole, coxão duro. E os cortes, um dos critérios era que o corte ele não poderia ser um corte já conhecido pela população, né? Ou então um corte que recortasse de maneira diferente um corte que a gente já conheça. Por exemplo, a picanha, né? Então, se viesse para a gente o corte picanha em um dos vídeos, ele seria desclassificado. Não foi o que aconteceu. E o mesmo acontece se a proposta do participante fosse de reaproveitar ou subaproveitar, né, um corte já existente. Então, a gente levou isso muito em consideração, porque, como eu comentei, a gente precisa que esse corte ele seja replicado pela indústria frigorífica, né, e que ele já siga o padrão atual de desmonte da carcaça, né? É claro que a gente tem alguns cortes hoje que estão sendo disponibilizados para o consumidor, né, que cortam a carcaça, né, de uma maneira diferente, mas são cortes que são já mais valorizados, né, como o T-bone, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a gente procurou fazer essa ponderação para que escolhesse um corte que, ao mesmo tempo, fosse inovador, mas que também não desmembrasse a carcaça de um jeito que não é habitual à indústria frigorífica. Perfeito. Não sei se você vai poder mencionar já quem são os finalistas, né? Mas queria que você trouxesse algumas características que podem ser ditas já do que a gente vai encontrar nessa final. Bom, nessa segunda etapa a gente vai encontrar cortes do dianteiro, né, e cortes do traseiro, né? Então, são 3 participantes, eles sugeriram novos cortes do dianteiro, e 2 participantes sugeriram novos cortes do traseiro, né? Inicialmente, a nossa expectativa era receber muitas propostas da parte dianteira do animal, da carcaça. Isso aconteceu, de fato a gente recebeu muitas dessas indicações, dessas propostas, mas também veio boas sugestões da parte traseira, né, de cortes de composição de cortes que a gente ainda não conhecia. Então, assim, a segunda etapa ela vai ser bem interessante, porque todos os cortes, eles trazem características positivas em relação à maciez, à suculência, né, ao modo de preparo, e isso vai ser interessante no momento que a gente trouxer outros 5 jurados, que agora não serão jurados técnicos, serão jurados mais ligados à gastronomia, né? Então, chefes de cozinha, né? O convite vai ser feito a chefes de cozinha, um ou outro representante da indústria frigorífica, mas basicamente a ideia é trazer agora pessoas que trabalham com gastronomia para que possam fazer aí a avaliação desses 5 cortes que passaram para a segunda etapa. Você disse que vai ser em reality show, né? Como que vocês vão fazer essas gravações? Como é que vai ser disponibilizado isso ao público? Como que a gente vai poder ter acesso a acompanhar, né, todo esse trabalho? Não, legal. Agora, a partir de meados de fevereiro, a gente já começa a convocar esses 5 finalistas, né? A gravação ela vai acontecer em um único dia, né, do reality show. Então, vai ser um ao vivo gravado, digamos assim, né? Porque não vai poder repetir, né? Então, a gente já está buscando por locações aqui próximo de Cuiabá,
para que a gente possa reunir esses 5 participantes, né? E dado algumas premissas, então formas de preparo, o corte vai ter que ser preparado na grelha, né? Os ingredientes que poderão ser utilizados serão os mesmos para todos. E eles vão ter que preparar esses cortes, né, no mesmo dia. E esses cortes eles serão oriundos de 3 tipos de carcaças diferentes. Então, cada um dos 5 participantes vai preparar o corte 3 vezes, considerando o corte vindo de um macho castrado, de um macho inteiro e de uma carcaça de fêmea, né, para a gente ter a noção de que qual corte pode ser bom considerando esses 3 tipos de carcaça. Né? Então, isso é um dado importante também. O estado de Mato Grosso, embora abata mais machos do que fêmea, né, em determinada época do ano, é importante a gente considerar esses 3 tipos de animal, para que a gente tenha um corte que possa ser produzido considerando essas diferentes características aqui do estado. Né? Então, cada um desses participantes preparam esse corte 3 vezes, considerando essas premissas, utilizando sal grosso, ou então sal com outra gramatura, mas sempre pensando no preparo à grelha, né? O preparo do corte do modo seco, não ao molho ou qualquer outro tipo de preparo. Perfeito. Então é dessa forma que a gente pretende trabalhar. Bruno, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar dessa etapa final, ainda concluir o assunto aqui relativo ao MT Steak, vai falar evidentemente de outras ações aí muito importantes de destaque do IMAC. Estamos de volta direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Estúdio Rural recebendo o Bruno de Jesus Andrade. Bruno Andrade, diretor técnico operacional do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne. Bruno, você já trouxe aqui informações sobre o MT Steak, né? Já deixou todo mundo curioso, falou do reality show, como vai ser gravado, né? Os pontos muito importantes que você destacou. E o resultado sai quando, né? Quando é que a gente vai ter o conhecimento sobre quem venceu esse concurso e quais os passos a partir de então? Bom, o grande vencedor vai ser conhecido no dia 18 de março, né? E o grande público também vai ter conhecimento sobre o grande vencedor nessa data, quando a gente vai disponibilizar esse material que foi gravado, né? O reality show, para consumo, né? Das pessoas. A partir do dia 18 de março é quando começa de fato o trabalho nosso, né? Do IMAC, em fazer a promoção desse corte do MT Steak junto a restaurantes, casas de carne, hotéis, para que a gente consiga criar uma demanda, né, sobre esse produto, né, sobre a qualidade desse produto, e assim acabar estimulando a indústria frigorífica a produzir esse corte. Né? Então, é quando de fato o nosso trabalho vai começar. O concurso, de certa forma, é a parte mais fácil. Né? O grande trabalho nosso vai ser em fazer a promoção desse corte, trazendo junto com ele todos os atributos de qualidade da produção pecuária do estado de Mato Grosso, né? E fazendo com que a indústria frigorífica, então, seja estimulada a produzir esse corte, né? E popularizar ele no Brasil e, quem sabe, até no mundo. Legal. E a premiação do vencedor? A premiação do vencedor, o grande vencedor vai receber um prêmio de R$50 mil, o segundo colocado R$30 mil e o terceiro colocado R$10 mil. Maravilha. Estamos aqui já curioso para acompanhar. Dia 18 de março, então, sai o resultado e certamente vai chamar muita atenção e esperamos, né, que logo, logo também passe a integrar a lista de produtos aí consumidos, exportados, demandados, né, por todos que consomem a carne mato-grossense, a carne brasileira. Bruno, vamos falar um pouquinho de uma outra ação importantíssima do IMAC que chamou muita atenção no fim do ano passado, que foi justamente a participação de vocês na COP27 e o lançamento do Passaporte Verde. Eu queria que você explicasse, né, o que é o Passaporte Verde e trouxesse a sua opinião do porquê que chamou tanta atenção. Bom, o Passaporte Verde é uma outra estratégia nossa, né? Envolve aí basicamente a rastreabilidade socioambiental da cadeia produtiva da carne aqui no estado de Mato Grosso. A gente sabe que as indústrias frigoríficas, elas têm aí na sua agenda, né, a necessidade de iniciar a verificação dos critérios socioambientais de toda a sua cadeia de fornecimento. Né? Muitas dessas empresas já colocaram alguns prazos para conseguir avançar nessa agenda. E o IMAC, por congregar, né, as indústrias frigoríficas e os produtores, ele também entrou nessa discussão e, em parceria também com o Ministério Público Federal, com o Estado de Mato Grosso, a gente está trabalhando nessa solução da rastreabilidade socioambiental para o Estado de Mato Grosso como um todo. Então, nós apresentamos, né, essa estratégia na COP27, né, onde nós participamos em novembro do ano passado.
E o grande objetivo, então, do Passaporte Verde é oferecer a rastreabilidade socioambiental e a garantia de que os animais que estão sendo abatidos, que a carne que está sendo comercializada, seja no mercado doméstico ou no mercado internacional, ela passou por critérios de verificação. Hoje, né, as indústrias frigoríficas, elas controlam bem já a originação direta, né, dos seus fornecedores. O que não existe ainda é o controle dos fornecedores indiretos. E é onde o Passaporte Verde pretende explorar, né, para que no longo prazo, né, seguindo essas metas colocadas pela cadeia produtiva, a gente também consiga evoluir e trazer mais informação sobre de fato, da onde está vindo a carne bovina que é consumida pelo brasileiro e pelos nossos importadores. Se vem de fazendas que estão aí seguindo com os critérios socioambientais. Agora, uma ação de vocês, um programa que está relacionado ao Passaporte Verde, né, também está ali entrelaçado, é o PREM, né, o Programa de Reinserção e Monitoramento, né? Relembra esse programa para a gente e qual foi o trabalho no ano passado e o que esperamos para esse ano? Exatamente. O Programa de Reinserção, ele auxilia produtores que possuem áreas dentro da propriedade, né, desmatadas ilegalmente, sobrepostas com polígonos de desmatamento do sistema PRODES. E aí essas fazendas hoje, que estão nessa situação, elas não conseguem comercializar com a indústria frigorífica, elas ficam barradas a comercializar com a indústria frigorífica. O Programa de Reinserção é um dispositivo criado pelo IMAC em parceria com o Ministério Público Federal para trazer essa fazenda que está bloqueada para regularidade. Então, por meio de monitoramento dessa propriedade, né, e esse produtor se comprometendo a recuperar essas áreas que foram degradadas ilegalmente, ele passa a compor o rol de fornecedores da indústria frigorífica aqui no estado. E aí a indústria consegue consultar as informações desse produtor, né, do que ele está recuperando na propriedade dele, que foi diagnosticado, para que ela tenha a segurança de que ela pode comprar animais dessa propriedade. E o programa de reinserção, ele é um dispositivo muito importante no Passaporte Verde, porque não é só a gente identificar os produtores que estão fazendo tudo de forma correta, mas é também criar alternativas e soluções para trazer aqueles produtores que, por algum motivo, né, ficaram bloqueados e que agora precisam retornar. Então, o programa de reinserção ele está inserido dentro do Passaporte Verde como uma das principais ferramentas nossas de reintrodução desse pecuarista, né, para esse ambiente de normalidade. Como é que está a adesão a esse programa? Então, a gente iniciou a operacional, né, do programa de reinserção em outubro de 2021. Nós já diagnosticamos aproximadamente 600 propriedades, né, não são todas que se adequam ao perfil do programa de reinserção. Por meio de parcerias com as indústrias frigoríficas, a gente também tem convidado produtores a fazer parte do programa, né? Atualmente, a gente conta aí com aproximadamente 11 produtores que já possuem a autorização de comercialização temporária. E o nosso grande trabalho em 2023 é fazer a sensibilização dos produtores sobre o programa de reinserção e como que ele casa, né, com a nossa estratégia do Passaporte Verde. O programa de reinserção, por ser ele tratar de um tema muito delicado, né, ao pecuarista, de fato a gente percebe que para ele engrenar, a gente precisa trabalhar muito bem a parte da comunicação, né, mudar um pouco da estratégia que nós utilizamos em 2022 para conseguir uma maior adesão desses produtores em 2023. Na nossa projeção, né, de adesão de produtores, a gente está estimando até o final de 2023 a gente ter aí por volta de 150 produtores, fornecedores diretos da indústria frigorífica, né, aderidos ao programa com a ACT emitida, Autorização de Comercialização Temporária, e com isso a gente segue aquela curva de adoção de tecnologia, né, tradicionalmente conhecida por todos, onde a gente pode ter aí um ganho exponencial a partir de 2024. Legal, e é gradativamente, realmente, né, conforme vão aderindo novos produtores, outros vão ganhando também confiança, a gente sabe que tem também essa palavra muito importante no campo, você disse que precisa mudar a estratégia muitas vezes para chegar realmente ao produtor, e a gente está falando de um universo de quanto aí, só para a gente ter uma ideia? Nossa expectativa é atingir com o programa de reinserção mais de 10 mil produtores, né? E nesse momento, né, que a gente está tentando escalar o projeto, e isso é interessante porque cada fazenda que a gente traz para dentro do projeto é uma fazenda com um problema diferente, né? Então são 11 fazendas com 11 problemas diferentes que a gente teve que consultar o órgão ambiental, consultar o MPF para saber como que a gente pode trabalhar. Então cada caso é um caso e a gente tem feito de uma maneira assim muito consciente
para não dar falsa expectativa ao produtor, né? A gente, de fato, quer solucionar o problema dele, né? E fazer com que ele retorne ao ambiente regular do mercado. Então, não é um programa que a gente tem pressa, é um programa que a gente quer que o produtor, de fato, acredite, né? E faça parte de todo esse processo. E para isso tem que ser muito bem comunicado, sensibilizado, passando todos os detalhes referentes ao programa, né, para que a gente não venda uma falsa expectativa para esse produtor. Bruno, a gente tem um pouquinho menos de um minuto para terminar o programa. Eu queria trazer uma pergunta, evidentemente, né, relacionada à mudança política do país com relação ao Ministério do Meio Ambiente, especialmente, né, que é o que gera tamanha interferência lá fora e os olhos do mundo se voltam também, quando fala da nossa produção, à questão sustentabilidade, à questão ambiental. Como o IMAC está enxergando ou o que espera desse novo ministério? Bom, a sustentabilidade para a gente sempre foi um tema muito importante, né? E o IMAC, assim como todos os outros entes, né, que representam a cadeia produtiva, nós acreditamos no Código Florestal Brasileiro e na implementação do código, né, e o combate ao desmatamento ilegal, né? Então, é dessa forma que a gente está trabalhando com o Passaporte Verde, é dessa forma que a gente está trabalhando com o programa de reinserção, né, e mostrar a legalidade da nossa produção frente à legislação que existe hoje no Brasil e no estado de Mato Grosso. Então, é dessa forma que a gente está trabalhando e é dessa forma que a gente espera que o governo federal também encare, né, a pecuária. Perfeito. Bruno, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho junto ao IMAC, parabéns para toda a equipe do IMAC. Obrigado a você também que nos acompanhou nesta manhã. Fiquem bem, um ótimo dia, uma ótima semana. Até o próximo encontro.